O Daniel Costa está aqui com a gente hoje, ele é naturopata. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que eu amo, que é o docinho. Tudo bem, doutor? Como vai? Tudo bom? Seja bem-vindo. Seja muito Docinho obrigado. que eu falo no sentido de você saber como é que você deve adoçar a tua bebida. Porque tem pessoas que já vão criando o hábito de não usar nenhum tipo de adoçante ou de nada que adoce. Porque a gente, quando fala adoçante, a gente sempre fala de adoçante em pó, né, doutor? Sim. De nada que use algum tipo de açúcar justamente para você mudar o teu hábito alimentar. Agora, tem pessoas que têm essa dificuldade. Então, a gente precisa saber aquilo que é saudável, aquilo que não é, para que você aprenda a ter essa dieta balanceada, né, doutor? Perfeito. Como você muito bem destacou, é isso. Quem já tem o hábito de se alimentar sem o consumo de açúcar, ótimo, excelente, continue assim. Nós vamos falar aqui de opções para quem ainda não conseguiu se livrar do hábito de colocar o adoçante ou o açúcar nos seus alimentos. Agora, você trouxe vários... Isso aqui é tudo um tipo de adoçante, vamos dizer assim, doutor? São tipos diferentes de adoçar, e aí a gente vai ter opções que são mais saudáveis e opções que nem tão saudáveis assim. Então vamos lá, o que você trouxe aqui? Você trouxe suco do quê, doutor? Eu trouxe suco de abacaxi e suco de goiaba para você experimentar. Certo. E aí eu gostaria que você experimentasse com tipos diferentes de açúcares para você ver se há diferença na forma de adoçar. Depois a gente vai ver isso. Como é que você adoça com a rapadura, doutor? Então, vai basta picando? Isso, basta você fazer alguns filetinhos dela, ela sai facilmente com a faca, né? E você consegue dissolver junto com sua bebida, né? Antes de fazermos a nossa degustação, Sim. quero que o Dr. Daniel explique pra gente exatamente a diferença entre um e outro. Então nós temos aqui, tem vários, é impressionante como a gente tem Opções, maneiras né? mais saudáveis e opções, Perfeito. né? Começando pela rapadura. A gente tem que lembrar que o açúcar, ele vem da cana de açúcar. E aí, quanto menos processamento esse produto tiver, melhor. Né? Então, é o açúcar mais puro, vamos dizer mais puro, assim. mais próximo da natureza, mais rico em nutrientes e com menos aditivos, que é isso que, na verdade, vai acabar prejudicando Daniel, a nossa saúde. Daí você acha que o melhor de todos os adoçantes que está aqui é a rapadura? A rapadura, e como você falou da praticidade, tem o melado, né? Também. Esse daqui é o melado. Isso, exatamente. O melado, ele é proveniente do quê? Da cana-de-açúcar. É o primeiro processo, é o mesmo processo que vai fazer a rapadura. A diferença é que aqui ele vai ficar num estado mais líquido e lá com a consistência mais endurecida. Lembrando a você que nós estamos falando de pessoas que têm uma vida saudável, Exatamente, que não são diabéticas, que não tem nenhuma alteração. Você fez o teu exame, está tudo certo, você só quer mudar os hábitos alimentares, daí escolhe, né, doutor? Quando tem um problema já de saúde, é outra coisa. Isso, né? aí deve procurar um endocrinologista, um médico de confiança para indicar qual seria dessas opções a mais saudável. Doutor, né? Independente da minha opção, tem que ser pouquinho, né? Sim, o melado, a rapadura exatamente. E tal. Não... Vamos para esse daqui, eu achei bonito esse, doutor. É o mel. O que é? Esse é o mel. Mentira, que mel bom é esse? Exatamente, pode provar. Olha! Tá com favos ainda, né? Então, e aí, mais uma vez, por ser natural... É bom demais. Eu amo doce, né? doutor. E aí, além de ser uma forma saudável de adoçar, é uma forma que é extremamente terapêutica, né? Então, para problemas respiratórios, para fortalecer o organismo, né? Então, é uma forma bastante importante. Só tem uma ressalva com relação ao mel, que a gente não deve acrescentá-lo em fórmulas que estejam aquecidas. Então, é muito comum as pessoas fazer um chá. Direto. Um chá, o leite quente. Isso, exatamente, é adicionar o mel. Então, o mel ele é uma forma de adoçar sempre que a gente vai utilizar frio. Exatamente. Doutor, você fez a infusão, né? Você pode, sabe aquele momento que vai abafar, aqueles 10 minutinhos para pegar a consistência. Depois que, na hora que você vai tomar, que já estiver morno, você pode acrescentar o mel. Só não é interessante ele ferver junto. Ele ferver. Então, eu fervo, por exemplo, o leite e depois eu coloco o mel. Na hora que ele estiver morninho. Acima de 45 graus já não pode. Abaixo disso, tudo bem. Doutor, e o favo de mel também é bom para a saúde? Também é excelente, né? Nós temos várias terapias. Não precisa tirar, então? Não precisa, exatamente. E qual é o melhor? Esse daqui qual é? Porque para mim o gosto é tudo igual. Então, a flor de laranjeira, do outro... Então, cada flor, na verdade, vai ter uma propriedade. Por exemplo, a flor de laranjeira, ela tem um princípio calmante. Então, se o seu objetivo é acalmar-se, né? Então a laranjeira, a lavanda, né? São plantas que são excelentes para isso. E qual é o outro mesmo, doutor? É de... Então, tem várias opções. Depende muito de qual é a região, de qual área que você vai trabalhar, né? Então, por exemplo, anti-inflamatório, às vezes com flor de ipê, por exemplo. Vai descobrindo qual é a utilidade, né, doutor? Exatamente. Esse daqui, doutor, o que é? Esse é o purê de maçã.
né? Que é uma outra opção. Inclusive, você estava falando das pessoas que gostam de consumir sucos, especialmente, sem o açúcar. A maçã, acrescentar a maçã nesse suco, na hora de preparar, então você vai fazer, sei lá, um suco de limão e gengibre. Então, põe a maçã que ela já faz. Mas eu tiro a casca da maçã? Não é necessário, né? A questão da maçã não é doce, doutor Daniel? Ela é adocicada. Vai estar esse efeito de adocicar. Daí eu posso bater aqui que eu faço processo? Isso, junto com o liquidificador, no processador, ou não mesmo é doce na como hora. mel, mas é docinho. É docinho, exatamente. E deixo a casca. Não tem problema. Esse é o vilão. Esse é o vilão, esse que a gente quer livrar as pessoas dele, né? Que é o açúcar refinado. E aí a gente tem um processo, né? A gente saiu lá da rapadura, do melado, ainda a origem da cana-de-açúcar, né? Se a gente tirar a maçã daqui, isso. A gente está nessa sequência aqui, né, doutor? A maçã e o mel, isso, exatamente. A maçã e o mel, isso. Essa daqui é a sequência, certo? Na verdade a gente vai observar o seguinte, se a gente inverter a sequência aqui. Então, lá do melado vem o açúcar mascavo. Que é esse aqui mais escurinho. Então, do melaço, isso. eu vou para o mascavo. Exatamente. É que nós estamos mostrando para você uma ordem dos menos piores. Exatamente. Certo? Aí do mascavo, demerara. Demerara. Aí a gente tem o açúcar cristal. Você vê, olha, nós estamos mostrando... Você ligou a TV agora? O Daniel é naturopata, ele está aqui com a gente hoje para falar das formas mais saudáveis de você adoçar uma bebida. Então, nós começamos pela cana, que é o natural, a rapadura, que é o método mais natural possível. E estamos mostrando para você da rapadura... Você vem para o melaço. Isso na reta dos menos piores. O menos de todos, o menos ofensivo à saúde é a rapadura. Melaço, açúcar mascavo, açúcar demerara e esse aqui qual é? Açúcar cristal. Açúcar cristal. Exatamente. Até aqui tá... Isso. Vamos ver assim, ó. Tá mais ou menos bom. Passou do açúcar refinado para frente. Exatamente. Então, se você está acostumado com isso, por conta do sabor e etc., então o que a gente aconselha é você fazer o passo daqui para lá. Porque até se adaptando, né, doutor? Porque se você troca direto para a rapadura, por exemplo, você pode estranhar um pouquinho, né? Porque ela é mais forte, né? Exatamente. Então, inclusive tem mais nutrientes, tem mais sabor, inclusive, né? Então, tô acostumado com açúcar refinado, tira o açúcar refinado, substitui pelo cristal. Faz exatamente o caminho que o Diego te mostrou agora, do branco até a rapadura. Exatamente. E esse daqui, vamos passar pro lado de cá agora. Agora nós temos Esquecemos o açúcar, agora tem outros tipos outras formas de adoçar. Outras origens do açúcar, na verdade, que esse é o açúcar de coco. Certo. Então ele a produção dele é menor, ele acaba sendo mais nutritivo. É importante a gente reforçar que todos eles têm calorias. É, por isso que eu falei, que é sempre um pouquinho, né? Isso, exatamente. E o açúcar de coco, eu particularmente não gosto, porque eu acho que ele altera o sabor. Altera o sabor? Tudo fica meio com gosto de coco. Não, então. Mas é bom. Você pode experimentar no suco ali pra gente verificar isso, né? Tá. E aí a gente tem aqui uma grande questão, que são os adoçantes propriamente dito. Que a gente nunca sabe o que fazer para sofrer menos. Isso, exatamente. Esses são os adoçantes. Quais você trouxe? Eu trouxe o stevia, o xilitol e a traumatina, né? A stevia é essa plantinha aqui, ó. Então esse daqui, o stevia é esse, isso, é a planta. Exatamente. Certo. Então, quando você tiver disponível, você dê preferência de utilizar a planta. De preferência, se você tiver acesso aí na sua região, a planta fresca. E faz como? Você adiciona algumas folhas sobre aquilo que você gostaria de adoçar. Uma outra dica bem legal, se você vai preparar sucos, por exemplo, você pode fazer a infusão da stevia e preparar o seu suco com essa infusão. Mas, por exemplo, se eu colocar esse stevia, esse matinho no suco assim, não vai, né? Porque ela vai precisar de calor para poder... É como se fosse fazer um chá. Exatamente. Certo? E aí, por que existe a grande confusão? Porque existem adoçantes à base de stevia, e aí as pessoas reclamam do sabor amargo, do resíduo. Então, a gente não recomenda o adoçante expressamente, né? Ou a planta in natura, ou aqui nessa forma de açúcar de stevia propriamente dito. Certo. Tá? E o próximo? E aí a gente tem o xilitol e a traumatina, que são, na verdade, derivados do milho. Né? Traumatina? Traumatina. Traumatina, acho que eu nunca experimentei. Põe esse daqui nesse aqui, doutor. O pessoal da academia... Põe, Daniel, a traumatina, que a traumatina eu não conheço. Eu tô tentando lembrar outro que é parecido com o xilitol, mas é ruim demais. Eritrol, já provou? Não, gente, eu vou te falar. É melhor tomar sem nada, aprender, porque é muito ruim esse adoçante. Você não acha adoçante ruim também? Eu acho. Mas o pessoal que faz academia, que se importa com a questão de calorias, a questão desse do xilitol e tá bom já? da traumatina é que tem menos calorias, bem menos calorias. Não, mas não dá. Altera demais o sabor. Vamos experimentar.
Então, ele adoça, mas depois azeda, né? Então, essas são opções Não para é que tá amargo, ele fica azedo assim, você sabe quando você sente o gosto? É igual quando põe em café, né? Você sente o gosto bem doce, de repente dá um amargado, assim. Perfeito. Então, essas são opções. Eles são já processados também, então é importante estar atento a isso. E a vantagem é especialmente para quem quer perder peso e quer menos calorias. Ou seja, para perder peso, focar só nisso. Isso, exatamente. O ideal é você usar um adoçante. Agora, para a tua saúde, de modo geral, não é. É você ir buscando as alternativas mais naturais, porque a natureza oferece demais para a gente. Por falar em natureza, a gente tem aqui duas opções, né, que vêm da natureza. Uma que eu adoro, que é o alcaçuz. Então, essas três opções são opções de alcaçuz. Espera aí, que preciso voltar aqui, que você tirou dali, os meninos estavam mostrando. Perdão. Olha o que você vai precisar. Vou arrumar aqui para ficar mais fácil para mostrar, que estava no lugar aqui. Este daqui e este. Essas duas são tâmaras chinesas, né? Que elas são interessantes para você utilizar nas sobremesas. Não necessariamente para você adoçar com elas, mas sabe aquela vontade de comer doce depois do almoço, depois de uma refeição? Então, essas são opções bastante saudáveis de você suprir essa deficiência de doce. Por quê? O que a medicina chinesa entende? Quando você tem vontade de comer algo doce, é porque você tem deficiência energética associada a esse sistema que é o elemento terra. Certo. Então, se você come uma fonte de açúcar, por exemplo, de açúcar refinado, um sorvete, por exemplo, que é péssimo porque ele é doce, tem leite, tem gordura e é frio, né? Então, você acaba forçando o seu organismo a ficar mais deficiente ainda. Então, substituir por uma forma mais saudável de doce, como a tâmara, por exemplo. Essa tâmara parece uma ameixa. Exatamente. Ela é aquela ameixa parecida de sabor ou não? Ela tem algum parentesco, ela exerce exatamente a mesma função. Agora, se você, por exemplo, tem mais afinidade com as ameixas, pode ser substituído também. Nossa, que delícia. Doce, doce, doce. Doce, bastante doce, tá bom? E essa também é chinesa? Essa também é chinesa. Essa aqui é o tamanho menor, caramelizada, e essa aqui é mais in natura. Tá, depois vou experimentar. Beleza. Vamos para esse aqui. E aí chegamos no alcaçuz, propriamente dito. Então, o que é alcaçuz? É uma planta, né? Que ela tem uma grande quantidade de glicose, né? Então, ela acaba exercendo essa função de adoçar e adoçando de uma forma saudável também. Aqui não vai ter nenhum tipo de substância química, por exemplo. Daí aqui é no mesmo esquema do chá que você falou? Exatamente. Deixa um pouquinho na água. Perfeito. E daí eu tiro e uso a água que eu vamos dizer assim, que eu cozinhei essa... Se você for fazer o chá propriamente, você já pode adicionar. Se você for fazer sucos ou outras preparações, você pode fazer em forma de infusão. Mas aqui, ó, tem ela em forma de pó, que você pode fazer exatamente o mesmo uso que a gente faz dos açúcares lá que a gente está utilizando. Então vamos lá. Quer experimentar Quero outra? que esse é diferente. Esse é diferente, então. Então é, na verdade, alcaçuz que adoça. Alcaçuz que vai ter essa função de adoçar. Lembrando sempre a questão da quantidade menor, né? Porque ele é mais Isso, adoça ele é mais? bem adocicado. Que eu já ia falar né? pra você pôr mais um pouquinho pra ficar mais docinho. Experimenta. Se for necessário, a gente põe um pouco mais. E aí, qual que é a grande vantagem do alcaçuz? Ele adoça fortalecendo o organismo, fortalecendo o seu sistema. Então, se você sente sono depois das refeições... Eu não gostei do cheiro. Do cheiro? Você não acha forte? Você já está acostumado, É que eu sou acostumado, exatamente. Se você sente sono após as refeições, se você tem dificuldade de concentração, especialmente pela manhã, né? Se você tem um metabolismo mais lento, se você estuda muito, essa é uma forma ideal para adoçar. Mas o sabor é gostoso. O sabor é gostoso? Sentiu agora? Senti. O Apesar sabor do é incômodo. gostoso. Tudo é uma questão assim... De hábito. Exatamente, de zona de conforto, né? Você está acostumado lá com açúcar refinado, então você acaba tendo essas outras... Olha, eu quero que você adoce o meu com a rapadura agora. Com rapadura? Tá com rapadura. Dá para tirar um pouquinho aqui? Dá. Esse tanto aqui você acha que é pouco? Não, já é o suficiente. Você não gosta de muito doce, né, Daniel? Não, exatamente. Não é? Eu já gosto doção, por isso eu perguntei para você se esse daí é... Aí porque a rapadura, ela dá mais trabalho, porque ela é mais dura para poder... Mais dura, exatamente. E ela dissolve bem assim, Daniel? Dissolve. Talvez um pouco mais lento do que se a gente pegar o açúcar refinado, porque ele já é feito para Já é feito para isso para ser mais mesmo. prático, né? Mas a grande questão é qual é o preço que a gente vai pagar por essa praticidade, não é isso? Eu gosto, que ela adoça bem. Bastante, né? Então, as formas mais naturais podem não ser tão práticas, mas são mais saudáveis, fortalecem o seu organismo. Já que você trouxe um monte, vamos experimentar. O que você quer que eu experimente agora, Daniel? Aí fique à vontade. Não, escolha escolhe um. você, que tem a maioria agora eu já conheço. Você já conhece o de coco? No suco não, vamos ver se eu... Vamos lá. Acho que nós fizemos umas receitas aí, né, Rê? Com açúcar de coco, que daí eu achei que fica tudo com gosto de coco. Vamos ver.
Abacaxi, um suco de abacaxi normal, você faz na Daniel, você precisa vir sempre aqui, porque daí você fica com uma tarde nutritiva, entendeu? Exatamente. Experimentando umas delícias. Obrigado, é sempre um prazer falar com o seu público das formas naturais. Ah, e esse não ficou. Esse não ficou? Acho que é mais na receita mesmo que fica o gosto. Isso, exatamente. Ou depende, às vezes, talvez a qualidade desse açúcar que você estava utilizando. Não sei. Então, Daniel, Oi. Eu acho que eu não vou gostar, entendeu? Mas vamos experimentar o negócio da maçã também. Da maçã? É. Tá ali, ó, aquele ali. Que eu acho maçã uma coisa tão sem Deixa gosto, eu pegar Daniel. uma colher limpinha, essa aí. Eu acho maçã tão sem gosto para ela adoçar alguma coisa, sabia? É. Não vai prender o intestino, não? A maçã, Não, assim? não. Dizem que maçã prende o intestino. Então, mas a grande parte das pessoas tem o intestino desregulado, né? E, na verdade, por ela ser fonte de fibras, ela vai ajudar a regular o intestino. Mas porque você não tirou a casca, é isso? Isso, exatamente. Se tirar a casca, daí não vai ajudar. Na verdade, ela tem em si, independente da casca, lógico que a casca tem uma concentração maior, mas ela tem em si bastante fibras, mesmo a parte interna. Não gostou? Não adoça nada. Isso também depende muito da questão do paladar. Por isso que eu recomendo que você faça o passo a passo ali, né? Ao invés de você já substituir... Porque aí o seu paladar vai acostumando. Devagar você vai se adequando. Não sei se você já experimentou, por exemplo, os doces de origem oriental, doce japonês, aquele doce de feijão. Muitas pessoas experimentam aquilo e nem sequer consideram um doce. Por quê? Porque o nosso paladar já está tão habituado, né? Então, por exemplo... Tudo muito doce. Os orientais, quando chegam aqui e experimentam o nosso pudim, eles acham ruim, né? Porque acham doce demais, muito doce, né? Daniel, acho que o adoçante nós experimentamos, né? Já experimentamos. Já? Eles são muito próximos, na verdade, né? Tanto o stevia quanto o erythritol, né? Vamos experimentar o melaço. Melaço, para poder terminar. Enquanto o Daniel vai colocando para mim, eu já vou te falando dos contatos dele. Olha, então eu já te falei, ele é naturopata. Você pode entrar em contato com ele pelo WhatsApp, que é o 974242888. E ele também é coordenador do curso de naturopatia. Isso é muito legal também. Pelo site você tem mais informações, que é o imparare.com.br. No Instagram, Daniel Costa, repetindo para você, o telefone 974242888. Daniel, é uma alegria ter você aqui. Volta sempre, viu? Volto sim. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Tá vendo? Isso sim é açúcar, né? Agora sim, né? Adoça até a alma esse. Olha, se a gente tivesse cortado mais rapadura. Da rapadura, fica também, né? Fica exatamente. Olha, vale a pena, viu? Vamos começar pelo melaço, que é menos pior. Perfeito. Não é, Daniel? E aí você vai adequando o seu paladar, né? E aí sentindo cada vez menos necessidade de açúcar. Por exemplo, quando a gente utiliza essas formas mais naturais, você vai perceber uma menor necessidade desse doce. Uma delícia. Que é o mais importante. Nós estamos querendo te ensinar a utilizar a quantidade cada vez menor de doce, de açúcar, né? Isso. E a nossa referência é sempre os orientais. Eles usam pouquíssimo açúcar. E vivem muitíssimo. Exatamente. Obrigada, viu, Daniel? Obrigado eu.